Olá, seja muito bem-vindo à nossa segunda aula sobre as cartas paulinas. Essa é uma das iniciativas do Capital College. Como eu disse na nossa primeira aula, nós estamos retomando esse projeto do Capital College e nós temos dentro do Capital College hoje 3 escolas. A escola de Bíblia, que não poderia deixar de ter, a escola de negócios e também a escola de liderança. A nossa ideia é que em 2 anos, você que participar com a gente do college possa ver a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse. E você também pode estudar no nosso college com ênfase em liderança ou com ênfase em negócios, ou os dois juntos, ok? Todas as aulas serão gratuitas, mas se você, ao final do curso ou ao final de cada disciplina, quiser seu certificado, nós vamos cobrar aí uma mensalidade de R$ 70 para fazer frente aos custos que nós temos, ok? Na primeira aula, nós estávamos traçando vários perfis do apóstolo Paulo, fazendo aí uma aproximação histórica, uma análise do seu background político, religioso, ok? E a partir desse momento nós vamos traçar mais alguns perfis do apóstolo, que serão o perfil psicológico, o perfil literário ou bibliográfico, e, por fim, um perfil cronológico, quem sabe até topográfico aí, antes que nós possamos adentrar especificamente em cada uma das cartas e no seu conteúdo, ok? Lembra que nós já falamos sobre as origens de Paulo, né, sobre a sua biografia. Paulo é um judeu da diáspora, ele nasceu em Tarso, mas ele também tinha a cidadania romana herdada aí do seu pai. Não sabemos se o pai dele comprou ou se foi por grandes serviços prestados ao Império Romano, mas provavelmente Paulo tinha uma condição financeira, a família de Paulo tinha uma condição financeira acima da média. A gente traçou um perfil religioso de Paulo, falando sobre as suas origens no farisaísmo, e depois nós falamos sobre o perfil religioso de Paulo, falando das suas origens aí no cristianismo. Ok? A gente estava dizendo que é muito complicado entender ou querer ler Paulo sobre uma perspectiva única, porque Paulo tem concepções ou formula as suas ideias através de percepções judaico-cristãs, às vezes judaico-helenistas, às vezes helenistas judaicas. Então é bem complicado traçar, estabelecer uma linha única para análise do pensamento paulino, e quem faz isso erra feio, porque o apóstolo tinha uma cosmovisão, uma visão de mundo muito ampla. Eu não sei se você lembra da imagem que nós colocamos aí na outra aula do Império Romano, né? O Império Romano, na sua forma final, em 117 depois de Cristo, seria hoje com certeza o maior PIB do mundo, envolvendo mais de 40 países. Isso é só uma curiosidade. Enfim, vamos para o perfil psicológico de Paulo, né? Paulo tinha uma personalidade sanguínea, fortíssima, e as suas cartas, os seus textos mostram isso de forma clara, pela maneira como ele se posicionava contra os seus adversários, pela maneira como ele se posicionava também, por exemplo, com Barnabé, ou se posicionou com Barnabé. Barnabé, se você se lembra, ele é chamado filho da consolação,
ou encorajador. Esse é o nome de Barnabé. Barnabé, a princípio, alguém de uma personalidade muito tranquila, muito fácil de se lidar. Barnabé tem uma aparição no texto bíblico, ele aparece pela primeira vez no texto bíblico ali quando ele vende um campo que tinha e dá aos apóstolos para que essa oferta fosse distribuída entre as igrejas. E depois Ananias e Safira vão tentar fazer a mesma coisa, mas você sabe do trágico fim dessa história. Mas Barnabé se desentende com Paulo por conta do seu primo João Marcos, né? Porque eles saem em uma viagem, João Marcos no meio da viagem decide voltar e Paulo então quer deixar João Marcos, e Barnabé fala não deixa, e ali surge um desentendimento importante, tão importante que a partir de então o parceiro de Paulo nas viagens missionárias deixa de ser Barnabé e se torna Silas, ok? Então, outra ocasião que a gente pode ver a personalidade fortíssima, esse perfil possivelmente sanguíneo de Paulo, é quando o texto de Gálatas 2:6 diz que ele confrontou Pedro face a face quando Pedro faz uma visita e tende a ter práticas diferentes com relação aos gentios das que tinha até então. Abra sua Bíblia aí, se você puder, em Gálatas 2:6. Ele diz assim: quanto aos que pareciam influentes, o que eram então não faz diferença para mim, Deus não julga a aparência, tais homens influentes não me acrescentaram nada. Esse aqui já é um outro episódio no qual Paulo diz que logo depois da sua conversão foi até Jerusalém e lá ele encontra aqueles tidos como colunas da igreja, Pedro, Tiago e João, e diz que esses homens não lhe acrescentaram nada, haja vista o fato dele ter recebido o seu evangelho diretamente de Cristo, como a gente viu na aula passada. Mas também, como a gente falou na semana passada, parece que Paulo amadurece bastante no decorrer dos seus escritos, e a gente consegue ver isso quando, ao final do seu ministério, por exemplo, ele pede para que seja levado para ele João Marcos, né? Ele busca reconciliação com João Marcos, pede desculpa de João Marcos e diz que ele era muito útil no ministério. Então e também vê uma humildade de Paulo, como por exemplo Efésios 3:8. Se você puder, abra a sua Bíblia aí em Efésios capítulo 3, versículo 8. Paulo dizendo sobre si mesmo: embora eu seja o menor dos menores dentre todos os santos, foi-me concedida essa graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Percebe então esse Paulo sanguíneo de personalidade fortíssima que se desentende com Barnabé, com João Marcos, que é tão enérgico com os seus opositores. Ele que a princípio diz que não aprendeu nada com Pedro, nem com Tiago, nem com João. Ao final da sua vida busca reconciliação com João Marcos e começa a se considerar então o menor de todos os apóstolos, né? É claro que há quem discorde dessas afirmações pelos motivos que nós vimos na primeira aula, dizendo que os textos de Paulo nascem todos praticamente juntos, da metade tardia para o fim do seu ministério, e que eles também não poderiam ter sofrido tanta diferença assim, porque eles não poderiam ter, porque Paulo recebeu a sua mensagem diretamente das mãos de Jesus, ok? E Paulo é alguém extremamente determinado para que ele conseguisse fazer todas as viagens que fez, para que ele pudesse cobrir uma extensão territorial tão grande quanto ele cobriu
pregando, disseminando o evangelho de Jesus, tinha que ser alguém realmente com uma personalidade, com um nível de determinação fora da curva, ok? Vamos falar agora um pouquinho sobre o perfil literário ou bibliográfico do Corpus Paulinum, das cartas de Paulo, ok? Como eu estava dizendo para vocês, Paulo escreve cartas e por isso não é possível falar que Paulo, ou enxergar em Paulo uma teologia sistemática. É claro que a gente consegue entender o que ele pensa sobre determinados assuntos, mas não porque ele se dispõe a escrever especificamente sobre esses assuntos, e sim porque ele está passando por esses assuntos à medida que responde questionamentos que lhe foram feitos pelas comunidades para as quais ele escreve. Um detalhe interessante é que Paulo sempre escreve de maneira ditada, ou seja, ele nunca escreve de próprio punho. Via de regra, ele usa um secretário. Talvez isso tenha ligação com o fato do seu espinho na carne ser uma diminuição na capacidade de visão, ok? Mas isso é tão somente uma suposição. O fato de se escrever por meio de amanuense naquela época não era algo incomum, mas Paulo autentica os seus textos, autentica suas cartas de próprio punho, como a gente viu na aula passada lá no texto de Gálatas, ok? Uma coisa interessante é que todas as cartas, exceto as pastorais e Filemão, são endereçadas a comunidades, ok? Mas a gente tem aí 4 cartas que são endereçadas a pessoas, sendo elas 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito e Filemão, ok? A gente também sabe hoje, através do texto bíblico, que possivelmente algumas epístolas de Paulo foram perdidas. Algumas epístolas de Paulo não chegaram até nós, não foram preservadas. Abra sua Bíblia em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 17. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 17. Aqui Paulo fala o seguinte: eu, Paulo, escrevo essa saudação de próprio punho, aquela afirmação que a gente já tinha feito de que ele autografa as suas cartas a fim de conferir legitimidade, mas olha o finalzinho, a qual é um sinal em todas as minhas cartas. É dessa forma que escrevo. Opa! Tá ok. Aqui não está... Não reforça o que eu estou querendo mostrar para vocês. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 9. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 9. Já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Aqui Paulo está fazendo referência a uma carta anterior à primeira carta de Coríntios, ok? Então aqui sim, reforçando o ponto que eu estava colocando para vocês, que provavelmente algumas cartas de Paulo, algumas epístolas de Paulo não chegaram até nós, não foram preservadas, ok? Em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 4, a gente pode ver mais uma referência a isso. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 4. Segunda Coríntios, capítulo 2, versículo 4, dizendo que eu lhes escrevi com grande aflição e angústia de coração e com muitas lágrimas, não para entristecê-los, mas para que soubessem como é profundo o meu amor por vocês. Aqui Paulo está fazendo referência a uma carta, a um texto entre a primeira carta e a segunda. Então a primeira
não seria de fato a primeira seria a primeira que nós temos, né? Seria a segunda, e ele fazendo referência aí a uma terceira, e a segunda que a gente tem, por esse ponto de vista, seria a quarta, ok? Há quem diga que isso é bobagem, que na verdade esses textos todos aí foram acoplados, ou seja, o texto dessa primeira carta e o texto dessa terceira carta teriam sido preservados sim de uma forma acoplada ao texto da primeira e da segunda carta que nós temos. Eu particularmente sou partidário dessa ideia, ok? Em outra tradução diz: porque por meio de muitos sofrimentos e angústias de coração vos escrevi com muitas lágrimas, não para que ficasseis entristecidos, mas para que conhecesseis o amor que vos consagro em grande medida. E, por fim, dá uma olhadinha em Colossenses capítulo 4, versículo 16. Colossenses capítulo 4, versículo 16. Diz assim: e, uma vez lida essa epístola perante vós, providenciai porque seja também lida da igreja dos Laodicenses e da dos de Laodiceia. Lede-a igualmente perante vós. Ou seja, nesse texto aqui, talvez de forma mais clara do que nos dois anteriores, Paulo está fazendo menção a uma epístola aos Laodicenses, que nós não temos entre nós essa epístola. Vou ler em outra tradução esse mesmo texto de Colossenses 4, ok? Colossenses 4, vou ler na Nova Versão Transformadora, versículo 16. Depois de terem lido essa carta, enviem-na à igreja em Laodiceia, a fim de que eles também possam lê-la. E vocês leiam a carta que eu escrevi para eles. Ou seja, Paulo falando: leia a carta que escrevi a Laodiceia, e vocês, colossenses, leiam a carta deles, ok? Então, os laodicenses leriam a carta aos colossenses e os colossenses leriam a carta aos laodicenses. Essa carta não foi preservada, não chegou até nós. Posteriormente, nos apócrifos, alguém achou que deveria escrever essa carta, então, que não chegou até nós, de Paulo. E ele, de fato, redigiu essa carta, mas por vários motivos que cabem numa aula sobre canonização ou cânon cristão, essa carta foi considerada ilegítima e não chegou até nós, ok? O texto ou o corpus paulino pode ser dividido em 4 partes, ou segundo 4 classificações. A gente pode chamar ou ter a primeira como cartas escatológicas, porque elas tratam daquilo que vai acontecer quando da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, portanto, quando da parousia. A gente tem uma outra classificação para as cartas, que seriam as cartas soteriológicas, que tratam do viver cristão, que seriam as cartas aos Romanos, 1º e 2º Coríntios e Gálatas. Eu percebo que eu não falei para vocês quais são as cartas escatológicas, né? Perdão, as cartas escatológicas seriam 1º e 2º Tessalonicenses, enquanto as cartas soteriológicas seriam Romanos, 1º e 2º Coríntios e Gálatas, ok? As cartas da prisão ou epístolas do cativeiro são as cartas que Paulo escreve durante o período que ele está preso, ok? Durante as suas prisões. Seriam a carta aos Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão, ok? Então, cartas da prisão ou epístolas do cativeiro são as cartas que Paulo escreve durante o período que ele está preso. Então, ele tem uma redação bastante intensa no período de suas prisões, escreve Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. E, por fim,
a gente tem uma última classificação para as cartas paulinas, que são chamadas de cartas pastorais. E seriam elas, então, 1º e 2º Timóteo e Tito. 1º, 2º Timóteo e Tito. Eu preciso dizer para vocês também que muitos estudiosos, se você pegar na bibliografia recomendada, você vai perceber que não há unanimidade com relação à indicação das cartas pastorais como texto paulino, ok? Muitos estudiosos, sobretudo da escola liberal, vão dizer que essas cartas são de um período chamado pós-paulino, ok? Mas a tradição da igreja, de uma maneira esmagadora, ela indica sim, ela confirma sim a autoria do apóstolo Paulo para 1º, 2º Timóteo e Tito, ok? Feitas essas considerações, no que diz respeito ao perfil literário ou bibliográfico do apóstolo, eu quero analisar com vocês, ou traçar com vocês agora um perfil cronológico, uma linha do tempo a respeito da vida do apóstolo. Gente, e aqui eu quero fazer uma consideração. A gente precisa ter muito cuidado sobre as fontes que nós vamos pesquisar, sobre os livros que a gente vai ler a respeito da vida de Paulo, a respeito do Novo Testamento de uma maneira geral, porque tem uma produção literária intensa aqui sobre a mesa. Eu trouxe apenas alguns deles, aqueles que nós estamos utilizando, e eles não são unânimes em tudo que dizem. Pelo contrário, você vai perceber que mesmo nesses livros há boas discrepâncias, tanto a informações cronológicas quanto a informações teológicas, ou seja, tanto a questão de datação quanto a questão de conteúdo, ok? Tem um livro muito importante também, que não está aqui, mas é o livro do D.A. Carson, a Introdução ao Novo Testamento do D.A. Carson. É uma obra também consagrada que eu recomendo a leitura. Na aula passada, eu falei com vocês sobre esses 3 que eu estava utilizando para a primeira aula, estou utilizando agora na segunda, 2 do Kimmel e 1 do John Stott, mas também a Teologia do Apóstolo Paulo do Ridderbos também é excelente, vale a pena a leitura. Um clássico que é o Leon Morris, aqui especificamente sobre 1 Coríntios, mas ele tem praticamente o Novo Testamento comentado. Tem a Teologia do Apóstolo Paulo do James Dunn também, que é excelente. Um livro mais moderno, ao qual eu tive acesso no mestrado, que esse autor foi um dos meus orientadores, que é o do Joel Antônio Ferreira, Paulo, Jesus e os Marginalizados, uma leitura conflitual do Novo Testamento, também é muito bom. Esse texto aqui do Helmut Koster tem a primeira e a segunda edição da Introdução ao Novo Testamento, História, Cultura e Religião no Período Helenístico. Então tem o primeiro e o segundo volume, recomendo a leitura para quem gosta de história, para quem gosta de conhecer o contexto histórico, vale muito a pena. Tem a Teologia do Novo Testamento do Leon Morris, é o mesmo autor que eu já tinha mencionado aqui no comentário de 1 Coríntios. O Murphy O'Connor, ele fala sobre a antropologia pastoral de Paulo, muito bacana. Enfim, tem revistas periódicas, como Paulo de Tarso, Militante da Fé. Essa é uma revista de interpretação bíblica latino-americana. Tem São Paulo e a Moral dos Nossos Tempos, do O'Connor também. Enfim, gente, tem uma produção enorme de material, de pesquisa, mas você deve sempre ler com muito cuidado, com muita atenção,
para que a sua compreensão do texto e da inspiração do cânon não seja afetada aí por meio das suas leituras, sobretudo no que diz respeito à escola liberal, ok? Vamos então para nossa tentativa agora de traçar um perfil cronológico da vida de Paulo. Ora, se não há consenso com relação a esse assunto e nem com relação à teologia, você pode pensar que esse é um esforço vão. Não é, porque as diferentes datas elas vão ter aí uma margem de erro de 2 a 3 anos para cima ou para baixo, mas é muito importante a gente tentar entender em que ordem os acontecimentos se deram na vida do apóstolo. Vamos lá? Vê essa imagem que a gente vai projetar para você aqui. Essa é uma imagem que eu tirei do livro do John Stott sobre a cronologia da vida do apóstolo Paulo. Olha só. Então, possivelmente, Paulo nasce no ano 5 em Tarso. Paulo nasce no ano 5 depois de Cristo em Tarso. A gente se Jesus nasceu no ano 0, e a gente já sabe que não foi, mas só para a gente tentar, tá? Isso é um esforço. Então, Paulo era mais novo que Jesus, né? Então, Paulo nasce no ano 5. Em 35, ele é convertido ao cristianismo no caminho de Damasco. Então, aí ele tem por volta dos 30 anos de idade, o que já tinha dado tempo suficiente para que a formação de Paulo dentro do judaísmo e especificamente do farisaísmo estivesse bem consolidada, bem arraigada mesmo na sua mente. Nós não estamos falando aqui de um adolescente ou de um jovem, nós estamos falando aqui de um adulto já com as suas concepções teológicas, com a sua cosmovisão bem assentada. Então, por que eu estou frisando isso? A mudança de nomos, a mudança de sentido, a mudança de significado, a mudança entre o judaísmo e o cristianismo para Paulo não é algo tranquilo, não é algo fácil, é algo que tira o seu chão, literalmente, ok? Então ele se converte no caminho de Damasco mais ou menos no ano 35. Está vendo que embaixo eu coloquei 1 e 2? Porque, por exemplo, essa é a cronologia proposta por John Stott, mas o Kimmel propõe que a conversão de Paulo aconteceu por volta do ano 31 e 32. Como eu te disse, não há consenso, mas você vê que a margem é pequena, né? É uma margem de 1 a 3 a 4 anos, ok? Para cima ou para baixo. De 35 a 38 tem o ministério na Arábia e em Damasco. Então, de 35 a 38, logo depois que ele se converte, ele prega ali em Damasco mesmo, e se você se lembra, Paulo causa um rebuliço tão grande em Damasco que ele tem que sair fugido da cidade, porque ele chega para perseguir os cristãos, e aí ele, 3 dias depois, tem os olhos abertos e ele começa a acompanhar o profeta e a pregar, e causa um reboliço danado na cidade, e por isso ele tem que fugir, ok? Então, em 38, a gente vê o ministério, ou a visita que Paulo faz a Jerusalém após a sua conversão. Aquele texto que eu mencionei ainda há pouco, que ele vai encontrar com Pedro, que ele encontra com outros apóstolos ali. Vê que eu embaixo coloquei 4 e 5, é porque na visão de Kimmel isso teria se dado não no ano 38, e sim no ano 34 ou 35, ok? De 38 a 43, para John Stott, então, começa o ministério dele na Síria, em sua cidade, Tarso. Então, Paulo volta ali para a sua cidade e ele começa a pregar. E aí tem as referências de Atos e Gálatas para falar sobre essa pregação.
há também quem diga que Paulo não tem assim um ministério muito relevante até esse período, porque tem gente que diz que ele fica decantando tudo aquilo que ele ouviu de Jesus lá em Damasco, no momento da sua conversão, até o período que ele começa a fazer as suas primeiras viagens missionárias. Particularmente, eu acho que ele tem ensaios do seu ministério. Eu acho que ele tem sim um ministério nesse período, mas são ensaios. Ele ainda está se preparando ou sendo preparado por Deus para ser aquele Paulo que prega aos gentios com força, com tamanha força e poder, né, com tamanha autoridade, que até o lenço do apóstolo curava, né, ou foi utilizado para curar pessoas. Então ele está tendo insights, ele está se preparando para essa versão do Paulo que nos é mais comum, ok? No ano 43 a 46, ele tem um ministério em Antioquia com Barnabé, não é? E aí ele faz a viagem a Jerusalém. Aí começa a história de Paulo e Barnabé, a quem eu fiz referência ainda há pouco, ok? Do ano 47 a 49, para Químio, 48, a primeira viagem missionária, em seguida o Concílio de Jerusalém. Concílio de Jerusalém é aquela ocasião em que Paulo ele se reúne com Pedro, Tiago e João, com as colunas da igreja, mas agora para ser comissionado ou para dizer para onde ele vai, o que ele vai fazer, para quem ele vai pregar. E aí sim inauguramos o período das viagens missionárias do apóstolo Paulo, ok? No ano 50, a gente tem a primeira viagem missionária, e aí a gente tem, olha que interessante, eu gosto muito desse resumo, porque ele também traz uma possível ordem de redação das cartas paulinas. Aí a gente tem aqui, ó, Gálatas. Lembra que eu falei que o Paulo Durão, que confronta Pedro face a face, e que diz que recebeu tudo de Jesus e que acrescentaram pouca coisa, aqui, ó, Gálatas, é o primeiro, volta por favor, é o primeiro escrito, é o primeiro texto de Paulo. Então, por isso que eu disse para vocês que é possível ver um amadurecimento do apóstolo, sim. E aqui Paulo está escrevendo também de maneira dura contra os judaizantes, né? A gente vai falar sobre isso bem detalhadamente na aula sobre Gálatas, ok? Em seguida, vamos lá. De 50 a 52, agora já durante a segunda viagem missionária, ele escreve 1ª e 2ª Tessalonicenses. Lembra que eu tinha dito para vocês que os textos paulinos, eles são da metade tardia para a última metade do seu ministério, ou seja, ele não escreve nada lá naquele período dele de conversão em Damasco ou no seu ministério na Antioquia. Ele começa a escrever no período da segunda, no final da primeira viagem missionária, início da segunda, ok? Então aqui ele começa a escrever 1ª e 2ª Tessalonicenses, e essa aqui é a carta que a gente chamou de carta escatológica, lembra? São as cartas escatológicas. Ele trata de uma questão que estava aflorando muito naquela época, que eles esperavam a volta de Jesus para amanhã, eles esperavam a volta de Jesus para ontem, mas e como ficaram as pessoas que morreram antes dessa volta acontecer? E outra, tinha gente que, porque estavam esperando a volta de Jesus para amanhã também, não estava mais querendo trabalhar, não estava mais querendo fazer nada. Então Paulo escreve essas duas cartas, entre outros problemas, para abordar essas questões, ok? Então são as cartas escatológicas de Paulo. Durante a terceira viagem missionária do apóstolo, aí entre o ano 52 e 55, ele escreve 1ª e 2ª Coríntios, que são cartas incríveis,
com material riquíssimo em termos teológicos, né? Particularmente eu escrevi no mestrado sobre 1 Coríntios, especificamente sobre comer e o beber sacrificado aos ídolos. Vai ser muito legal quando a gente chegar no estudo dessas cartas para a gente poder analisar essa questão. No ano 55 e no ano 56 de Corinto, Paulo escreve Romanos. E aí, Romanos talvez seja a obra-prima de Paulo, né? De novo, não é uma teologia sistemática, mas é uma carta em que Paulo escreve para se apresentar, ou para apresentar o evangelho que ele pregava à igreja de Roma. A igreja de Roma é uma das poucas que recebe uma carta, mas que não foi plantada por Paulo, a igreja em Roma. Então, ele percebendo que vai estar ali, e ele deseja estar em Roma, porque Roma é o epicentro daquele mundo, não é? É dali que tudo flui, tudo acontece, não à toa o ditado, todos os caminhos levam a Roma. Paulo deseja há muito tempo estar em Roma e compartilhar ali com os cristãos, mas até então ele não tinha tido condição de fazê-lo. Sabendo da existência da igreja em Roma, ele escreve aos romanos e para apresentar o evangelho que ele pregava, para se apresentar, e é, sem dúvida, a obra-prima do apóstolo, né? Questões importantíssimas são tratadas aqui. Inclusive, boa parte da confusão também que se tem quanto à teologia paulina no que diz respeito à eleição, predestinação, tem aí a partir dos capítulos 9, 10 e 11 da carta aos Romanos. Nós vamos dar especial atenção a esse tema no momento adequado, ok? Então você percebe que Paulo está aqui nas cartas soteriológicas, 1ª e 2ª Coríntios, Romanos e Gálatas, que foi a primeira. 1ª e 2ª Tessalonicenses, as cartas escatológicas, ok? No ano 56, então, Paulo decide visitar Jerusalém e ele é preso. Ele já sabia que o que lhe esperava em Jerusalém eram cadeias, e no ano 56 a 59, então ele é preso em Cesareia, e a partir daí ele evoca a sua cidadania romana e vai ser levado então para Roma, ok? Vai ser deportado para Roma. E aí a gente tem todo aquele trajeto que a gente já conhece, que do naufrágio, dele ser picado por uma serpente, até ele chegar em Roma, ok? No ano 59 a 61, a gente tem o ministério e prisão de Paulo em Roma, porque Paulo muito provavelmente não ficou preso em uma cadeia romana. Paulo muito provavelmente ficou em prisão domiciliar em Roma, o que deu a ele a oportunidade de compartilhar o evangelho de Roma, né? Ou a partir de Roma. E ali em Roma, Paulo escreve bastante. Paulo escreve Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemon, ok? Talvez aquela epístola que a gente viu que se perdeu lá pelo texto de Colossenses aos Laodicenses, também tenha sido uma epístola da prisão, ou epístola do cativeiro, como a gente costuma chamar, ok? No ano 61, Paulo provavelmente é liberto, né? É liberto do cativeiro, ele é liberto de Roma. E aí, meu amigo, diz a tradição que Paulo faz realiza um outro desejo que ele tinha, que era ir até a Espanha e pregar o evangelho também na Espanha. Mas a gente não tem fontes textuais, nós não temos textos, documentos que comprovem que Paulo realmente esteve na Espanha e teve um ministério ali, ok? De 61 a 65 a gente vê Paulo tendo um ministério na Ásia Menor e na Grécia, e aí
provavelmente é da onde ele escreve as cartas pastorais. E em 65 ele é novamente preso, julgado e martirizado em Roma. Paulo é morto em Roma, ele volta para Roma e é morto ali. Eu quero que você dê uma olhada comigo no mapa, para você entender o mapa da primeira viagem missionária, para você ver comigo aí como que Paulo se movimentou nesse período, né? Como que Paulo está se movimentando nesse período. Vamos lá. Mapa da primeira viagem missionária, por favor. Olha, então, Paulo, na primeira viagem missionária, está saindo aqui de Antioquia, ok? Lembrando que ele é originário da Cilícia ali, né? Na região da Capadócia, Cilícia, ele é de Tarso. Ok? Ele é instruído depois em Jerusalém, mas ele fica a maior parte ou uma boa parte antes de começar o seu ministério, antes de começar as viagens missionárias, na Antioquia. E ele sai de Antioquia, vai para Salamina, Pafos, Pafos Listra, Antioquia da Psídia nesse caso, tá? Ele vai para Icônio, ele vem para Derbe, ok? E aí na volta ele faz o mesmo caminho, Derbe, Listra, Icônio, Antioquia, e só que ele não passa por Perge, ele não passa por Perge na volta. Ele vai direto para Pafos, ok? De Perge, ele vai para Antioquia. Então ele não passa pela cidade de Pafos e nem pela cidade de Salamina, ok? A segunda viagem missionária do apóstolo. Só lembrando que ao final da primeira viagem missionária que ele escreve a sua primeira carta, que é Gálatas, ok? Então, ao final da primeira viagem missionária, ele escreve aos Gálatas. Agora, na segunda viagem missionária, a gente vê grande parte dos escritos de Paulo, né? De cara, 1ª e 2ª Tessalonicenses. De onde que ele está saindo aqui? Ele sai de Jerusalém. Lembra que ele tem o concílio em Jerusalém. E a partir disso, ele, então, enviado com seu companheiro, vão de novo. Antioquia, Tarso, passa pela sua cidade. Listra, Icônio, Antioquia da Psídia, Troade, Filipos, Anfípolis, Bereia, Atenas, Corinto, Éfeso e desce de novo para Jerusalém. Percebe a segunda viagem, mesmo em termos de quilometragem, em termos de distância percorrida, é maior e também é maior em termos de produção literária. Na segunda viagem missionária dele aí, ele escreve grande parte dos seus escritos, né? Efésios, Filipenses, Colossenses, ok? E por fim, a gente tem aqui a terceira viagem missionária de Paulo. Terceira viagem missionária de Paulo, que também em termos de extensão é comparável com a segunda, saindo de novo de Jerusalém, mas agora lembra, Paulo sai de Jerusalém, vai para Cesareia e ele invoca aí a sua cidadania romana e ele é mandado então para Roma para ser... Não. Esquece. A gente tem aqui então Paulo saindo de Jerusalém e fazendo aí a sua terceira viagem missionária, pregando com liberdade ainda, não é a ocasião em que Paulo vai ser preso ainda, ok? E percorrendo aí todo esse trajeto nessa viagem, ok? Eu queria mostrar para vocês, para que a gente possa se situar em termos atuais, a região hoje, né, que Paulo pregou, na qual Paulo pregou. Tem uma imagem aí do Google Earth que eu queria compartilhar com vocês para que a gente pudesse se situar em termos atuais, né? Então você vê aqui, Israel,
onde Paulo é educado enquanto fariseu, ok? Ele originariamente é um judeu turco, né? Se a gente pode dizer assim, porque ele é um judeu de Tarso, ele é um judeu da Cilícia, ok? Aquela região da Antioquia, onde ele passa boa parte da sua vida, está ali, ó, hoje em dia a gente está chamando de Alepo, ok? Descendo para cá a gente tem a Mesopotâmia, onde lá atrás a gente teria a Babilônia, em cima a Assíria, subindo. Obrigado, pode deixar aqui mesmo. Subindo, a gente teria então Paulo pregando aqui nas cidades gregas, Corinto, Atenas, Éfeso, e aqui, ó, quando ele finalmente, no final do seu ministério, ou muito perto do final do seu ministério, tem a oportunidade de ir para Roma, ele é preso em Roma e escreve aqueles textos que nós chamamos de cartas da prisão. Você lembra quais são? Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão, ok? E ele então é liberado, ele é libertado de Roma e tem para muitos, um ministério na Espanha. Ele sempre manifestou o desejo de ir para a Espanha. Afasta um pouco a imagem para a gente conseguir perceber a extensão territorial, tá ótimo, que Paulo percorre, se ele de fato chega até a Espanha. Gente, ele anda demais pregando o evangelho numa época em que a gente andava com barcos pequenos, com cavalos, com mulas ou andava a pé. Paulo anda isso tudo pregando o evangelho, né? Cobrindo aqui hoje uma boa parte do continente africano para baixo, né? O Egito aqui, uma parte da Ásia, Europa, em sua maioria, grande maioria, ok? Ásia, sua grande maioria, ok? Então Paulo tem um ministério extremamente profícuo, ok? Quando finalmente ele é novamente preso em Roma, pela segunda vez, e ali ele é martirizado e ali ele é morto, ok? A gente acabou de traçar também com isso um último perfil do apóstolo, que é o perfil topográfico. A gente viu as regiões que Paulo percorre, né? Veja a visão novamente de mundo. Pensa na sua vida, né? Quantos países ou quantas culturas você foi capaz de cobrir na sua vida até hoje? Quantos idiomas você domina e para quantos lugares, com toda a facilidade de acesso que nós temos hoje em dia, nós somos capazes de visitar? Paulo, com todas as dificuldades do seu tempo, ele cobre simplesmente o mundo conhecido da sua época, pregando o evangelho. Domina muitos idiomas dessas regiões, além, é claro, do grego, além do latim, por ser um cidadão romano, e além do hebraico, por ser um judeu, né? Então Paulo é um homem realmente com uma visão de mundo, com um pensamento muito à frente do seu tempo, um instrumento poderosíssimo utilizado por Deus, pela graça de Deus, como ele mesmo faz questão de frisar, para disseminar o evangelho e para trazer até nós a mensagem do Cristo. Espero que você tenha gostado dessa que foi a nossa segunda aula. Estou ansioso pelo nosso próximo encontro, no qual nós vamos aí tratar das principais linhas na teologia de Paulo. Antes de adentrar especificamente nos textos das cartas, nós vamos falar sobre as principais linhas teológicas do pensamento paulino. Se você não tem
o plano de curso até agora, você pode fazer a sua inscrição nessa disciplina por meio do Linktree da igreja, e nós vamos disponibilizar a você esse plano de curso, ok? Para aqueles que se matricularam no college, para aqueles que se matricularam como alunos do college, vá já pensando dentro de tudo aquilo que nós já conversamos, qual vai ser o objeto do seu TCC, do seu trabalho de conclusão de curso, ok? Porque o seu certificado está aí, lindíssimo, e você vai poder apresentá-lo aí mais para frente, quem sabe tomando meu lugar aqui e dando a próxima aula aí sobre cartas paulinas. Que Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo encontro.